Nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor já nos fez aqui nessa noite. Agora, meu amado Deus, nós vamos receber a tua palavra, a doce mensagem, a palavra que nos traz vida, a palavra que nos liberta, a palavra que nos salva, a palavra que nos cura, a palavra que traz vida, Pai, e vida em abundância. Abençoa teu servo, Pai. Eu sei que o Senhor já tem dado a ele a mensagem desta noite, e eu sei que o Senhor já falou no coração dele a palavra. Nós só te pedimos, ó Deus, que o Senhor realize aquilo que o Senhor apraz através da vida dele para nós aqui hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Feliz de estar aqui com os irmãos hoje, de prontidão. O pastor me chamou semana passada, mas eu já tinha um compromisso marcado para minha esposa poder estar ministrando em catalão. E eu não pude deixar, mas eu não vou dizer não para ele, porque em primeiro lugar é um homem de Deus, amém? Em segundo lugar é um amigo que a obra me deu, amém, meus irmãos? E gostaria de agradecer também ao pastor Raí, que de prontidão, meus irmãos, liberou para eu poder estar vindo aqui trazer essa palavra. Quer dizer para o irmão também que enquanto o irmão dava o seu testemunho aqui, Deus falou muito ao meu coração sentado naquele banco ali. Amém? Tocou no profundo da minha alma, operou no profundo da minha alma. Então, meu irmão, testemunho. Fale o que Deus fez na sua vida. Você é uma testemunha viva do poder de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Nosso tema hoje é o menor do reino dos céus. Quem aqui acha que é pequeno? Quem aqui acha que muitas das vezes as suas coisas, o que você faz, o que você trabalha, ou aonde você está, não tem muitas das vezes significância alguma no mundo? Muitas das vezes a gente pensa que é assim. Mas hoje eu queria que você tivesse uma visão diferente do que o próprio Jesus vai dizer para mim e para você. Amém? Para você ver como que a sua vida tem impacto. Mateus capítulo 11, versículo 1 a 12. Amém? Todos acharam? Então vamos ler. Às vezes a minha tradução vai estar diferente um pouquinho, porque a minha é King James atualizada. Mas sem problema. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Assim que no cárcere, João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que havia de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e contai a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas do evangelho estão sendo pregadas aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por conta da minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João Batista. O que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Então, o que foste ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João ou Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Amém? Vamos orar? Meu Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te pedimos, Pai Santo, a tua graça sobre este lugar, a tua presença. Carimba em nós o selo do Espírito Santo. A presença e a glória de Deus se manifeste aqui hoje. Pai Santo, nós viemos exercer a nossa fé em Ti e prestar um culto. Pai, já sentimos a sua presença, agora nós queremos ouvir a tua palavra. Pai, que essa palavra fale dentro do meu coração e no coração de cada irmão e cada irmã que veio aqui hoje. Pai Santo, toda distração seja lançada por terra, Pai querido. Que nós possamos concentrar nossas forças e o nosso coração aqui, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Mateus capítulo 1 e 2 vai contar sobre a geração de Jesus. Capítulo 3, ele vai dar uma ênfase no ministério de João Batista.
e ele vai batizar Jesus. Capítulo 4, como foi dito pelo irmão, ele sai para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo inimigo. Ele retorna no poder do Espírito, fazendo sinais. Capítulo 5, 6 e 7, ele vai pregar o Sermão do Monte. E 8 e 9, ele vai realizar 10 milagres em sequência. No capítulo 10, ele vai dar algumas instruções para os seus discípulos e vai despachar eles. E no capítulo 11, Jesus vai começar a ter uma inversão no seu ministério. O que é isso? Ele vai morrer realmente. E João Batista, meus amados irmãos, já estava preso. Jesus, ele sai para ensinar na Galileia. João Batista está preso. Por que João Batista está preso? Porque ele cumpriu o que Deus queria. O ministério de João Batista dura mais ou menos 6 meses. Aquele homem vai para o cárcere, preso por Herodes. E ali ele testemunha. Só que João Batista, ele estava com a pulga atrás da orelha. Porque Jesus, ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele expulsava demônio, mas ele não assumiu o reino. Então João Batista lançou a seguinte pergunta para ele: és tu que tinha que vir? Nós vamos esperar outro. Então Jesus dá uma das respostas mais extraordinárias que eu já vi na Bíblia. Fala para João Batista que o cego vê, que o mudo fala, o surdo ele está escutando, o paralítico levanta, o leproso é purificado, os pecados são perdoados, os mortos ressuscitados, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Então Jesus ele dá essa palavra. E quando os discípulos de João Batista saem, Jesus começa a falar para o povo de João Batista: o que vocês vieram ver? Quem que é esse homem que mandou perguntar? Esse homem é uma cana que fica lá balançando? Não. Esse homem é alguém que está vestido bonito? Alguém que é bonito de se ver? Nem não. A Bíblia vai dizer que João Batista andava com roupas de pelo de camelo, comia gafanhoto, mel silvestre. O mel a gente até que vai encarar. Agora o gafanhoto eu não sei. Mas era um homem que tinha uma vida de renúncia diante da face de Deus. Um homem que tinha uma vida de separação diante da face de Deus. João Batista diz assim: que foste ver então no meio do deserto? Profeta. Definição de profeta na Bíblia. A gente acha que profeta, meus irmãos, é aquele homem que recebe profecia e entrega recado. É também. Mas lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7, existe um profeta diferente. É a primeira vez que a palavra Navi aparece. Profeta. Abraão és profeta. É profeta. Isaías 41:8 diz: Abraão é meu amigo. Por definição, então, profeta, em primeiro lugar, é amigo de Deus. João Batista era um amigo do Senhor. 30 anos no deserto da Judéia, num sol quente, comendo gafanhoto e mel silvestre. A Bíblia diz no capítulo de João, no capítulo 9 e no capítulo 10, que João Batista não realizou um sinal que fosse. Mas Jesus diz que ele é o maior profeta. Agora por quê? É simples, meu. João Batista, ele apontava para o Deus vivo. Ele apontava para Jesus. A Bíblia diz lá em Malaquias 3 que Deus enviaria um anjo, mensageiro. Toda vez que a gente escuta a palavra anjo, você pensa em alguém que é grande, que tem 4 metros, com asas, espada e que luta. Mas a Bíblia está dizendo que João Batista é mensageiro, anjo do Senhor que anunciava o caminho. Então, quando você é usado na vida de alguém, você é como mensageiro. João Batista. Você aponta o caminho. Você está apontando o caminho. Então, João Batista para aquela vida. Você é um direcionador. Tem anjo, que é um ser celestial gigante, enorme, que dá medo. Mas tem anjo, que é de carne e osso. Que aponta, mostra a mensagem. Então, que eu e você sejamos anjos na vida. Amém? Porque Deus tem usado você para poder trazer transformação, vida plena e paz. Muitas vidas. E às vezes, meus irmãos, a gente pensa que as palavras que nós dizemos não têm o efeito. Mas surte. Sabe? Hoje mesmo, né, mãe? Aquele cliente chegou na loja e falou assim: olha, vocês são diferentes. Não é porque nós somos melhores. Mas é porque nós, quando nós falamos, nós explicamos de Deus, falamos de Cristo. Apontamos um caminho. Sabe? Então a pessoa dentro da sua alma, ela recebe a palavra. Ela recebe a presença de Deus, a paz do Senhor. Aquela pessoa é restaurada. E a Bíblia está dizendo que eu e você precisamos ser esse tipo de gente. Mas o que me impressiona, meus irmãos, é Jesus falar uma coisa interessante. Ele diz que João Batista é o maior. Vamos elencar os maiores profetas da Bíblia? Vamos começar já no alto grau. Abraão.
Abraão é profeta. Enoque, Judas capítulo 1 diz que ele era profeta. Elias pôs fogo molhado, profeta. Moisés lançou as pragas, abriu o mar, fez Deus enviar codorna para o povo. Muitos milagres. Eliseu, 14 milagres, morreu. 2 Reis 13 diz que Eliseu estava morto. O homem foi jogado na tumba. Quando tocou nos seus ossos, voltou. Aquele homem era tão ungido da presença de Deus que quando o morto encostou nele, não encosta não, ressuscita. Esses homens são grandes profetas. Mas Jesus vira e fala assim, mas João Batista, ele pertence ao... Ele está um pouquinho acima de todos os outros. E todos esses, se você escutar o que eu falei, a maioria realizou milagres. João Batista não fez nada, a não ser pregar a palavra, viver a palavra. É o que nos diferencia. Pregação, vida com Deus, amigo de Deus. Mas há uma outra coisa que Jesus diz, e aqui era onde eu queria chegar. Ele diz assim, entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Sabe por que eu perguntei, que eu falei para você, quando você olha para você, acha que você é pequeno? Lembra dessa fala. Menor no reino dos céus é mais poderoso do que João Batista. Agora, por quê? Aí surge a pergunta, por quê? Porque João Batista, meus irmãos, ele vivia no tempo do Antigo Testamento, onde as coisas não eram completas. Elas não eram 100% completas. O sacrifício era de bois, ovelhas. Mas quando Jesus veio, ele abriu um novo e vivo caminho. Aquele véu do templo, ele era enorme, gigantesco, ele se rasga de alto até abaixo, e eu e você temos acesso ao Pai quando dobramos o nosso joelho, elevamos o nosso pensamento a Deus. Isso que faz diferença. João Batista, ele viveu o tempo da promessa, eu e você vivemos o tempo do cumprimento da promessa. A Bíblia diz que João Batista recebeu o Espírito Santo quando era ainda um menino. Mas você lembra lá naquela ocasião do batismo de Jesus? O que ele fala para Jesus? Sou eu quem careço de ser batizado por ti? Não eu te batizar. Jesus fala para ele, baixa a bola porque nós precisamos cumprir as Escrituras. Então, como era um homem obediente, ele batizou Jesus. Certo? Então, é isso que eu quero que você veja. Coloque no seu coração, Senhor, o menor no reino dos céus, ele é maior do que João Batista. Não é porque tem a melhor palavra. Não é porque é o maior ou é o melhor, mais bem vestido, não. Mas porque a graça de Deus nos capacita para... Bem, tudo é pela base da misericórdia. A misericórdia, o que é misericórdia, meu irmão? É quando Deus não dá o que nós merecemos. Todos nós merecemos castigo e punição pelos nossos pecados e erros. Mas o Senhor, misericórdia de nós e nos isenta do castigo, nos isenta da correção. E a graça é quando Ele dá o que nós não merecemos. Ele nos dá salvação, nos dá restituição, nos dá o Espírito Santo, nos dá o céu com Ele, uma nova vida em Cristo. Aquilo, foi cantado aqui, aquilo que fazíamos no passado, nós rompemos a ponte, passamos para o outro lado, e a partir dali nós caminhamos com Cristo. A Bíblia diz, em alegria, quem está contrito e... O problema, nós hoje, meus irmãos, nós temos que observar, aqui em João Batista, é ter uma vida de humilhação ao Senhor. Não é ser humilhado, é ser de humilhação. Diferente. É não deixar que a situação se prolongue. Mas o que está escrito lá em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos debaixo da mão do Senhor. Senhor, nós somos os menores, mas tu és. Bem, e disso, no versículo 12, ele fala algo interessante. Ele fala assim que desde os dias de João Batista até agora se faz violência contra o reino de Deus, contra os céus. E os que usam de violência se apoderam dele. Meus irmãos, quantos acham que Jesus está falando disso aqui do mundo? Levanta a mão. Quantos acham que Jesus está dizendo que os crentes é quem são violentos? Levanta a mão. Amém? Cristãos quem usam de violência. Mas eu vou te explicar do porquê que essa palavra violência está aqui. É usar de força. É usar de ousadia. Deus. Quando nós falamos de violência, nós já pensamos em um sujeito armado querendo cometer algum crime. Sim ou não? Mas Deus tem um tipo de violência que Ele permite que os crentes tenham. É uma violência santa. É uma violência direcionada ao céu.
Sabe por quê? Porque quando você dobra os seus joelhos para você orar, você comete violência contra o mundo, contra o diabo, contra o inferno. Sabe por quê? Porque quando você coloca se jejuar e a ler a Bíblia, você comete violência contra o pecado, contra aquilo que nós fazíamos antes. O crente, por natureza, ele é violento, mas é uma violência santa. Irmão, me mostra uma passagem na Bíblia que tem isso. Quando Paulo ele chega lá em Éfeso, ele vê aquele monte de ídolo pendurado, ele não acha nenhum altar para Deus, ele não acha nenhuma igreja. A Bíblia diz assim, e ele vê aqueles ídolos dentro do seu coração, ficou irado. Mas a Bíblia não diz que Paulo saiu doido, batendo, saiu caçando confusão. A Bíblia diz que ele foi orar e foi pregar. A Bíblia diz que ele ficou 3 anos naquela cidade. E ali ele fundou a maior igreja daquele tempo. Amém? Uma violência que vem do alto, que vem do céu. Quais as características de um cristão que ele é o menor do reino dos céus? Que ele é violento por natureza. Não porque ele é mau, mas porque ele é santo. Ele busca Deus. Primeira coisa, Deus capacita você a ter uma fé inabalável, que rompe qualquer barreira. Amém? Vocês lembram do que eu disse? Que João Batista, ele estava preso. Que João Batista estava incapacitado de fazer as coisas. Mas ele deixou de cumprir aquilo que Deus queria? De jeito nenhum. Quando foi clamado contra ele, ele respondeu a Herodes. Buscando saber a resposta de Deus, enviou os seus discípulos. A situação em que ele estava não podia segurar a fé daquele homem. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, quais são os frutos que você recebe junto com ele? O primeiro é o amor, o segundo é paz e o terceiro é fé. Essa fé é uma fidelidade a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? A gente costuma a dizer que ter fé é para ver milagre. Fé é para ver Deus mandar fogo no holocausto. Fé é para ver Deus fazer cura de cego. Mas a Bíblia diz que a verdadeira fé é estar num relacionamento com o Senhor, porque é esse relacionamento que rompe as verdadeiras barreiras. Porque a palavra milagre, meu irmão, ela sujeita nós a um acontecimento extraordinário. Não é todo dia que tem milagre. Não é todo dia que Deus manda uma providência extraordinária. Mas a Bíblia garante em Mateus capítulo 28, 20, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, por todos os dias. Amém. Então, ele fala assim para mim e para você. Isso é fé. É saber que quando você se levanta e dobra o seu joelho, o Senhor está lá te ouvindo. É saber que quando você sai para o seu trabalho ou para os seus afazeres que você tem que fazer, é saber que o Senhor está te observando. Está cuidando, está guardando. É fé. É saber que quando a situação está terrível, quando você não tem mais escapatória, parece que está naquela situação que está no mais do vermelho, você tem alguém que pode estender a mão, tirar você debaixo da água, igual fez com Pedro, te levantar. A fé que rompe barreiras. O cristão, ele é marcado por isso. Foi a fé que possibilitou Abraão viver 100 anos com Deus, peregrinando na terra. Quantos aqui gostam de ter um lugar para ficar? Ter um lugar para morar, de ter um lugar para residir? Todos gostamos. Todos queremos ter. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele não tinha um lugar certo para morar. Ele ficava peregrinando de um lugar para o outro, mudando de um lugar para o outro. Mas a Bíblia diz que a fé de Abraão foi inabalável. Então, ele andou com Deus. É chamado. Eu quero ser chamado de amigo de Deus. Quantos querem ser chamado? Amém? A fé, meus irmãos, possibilitou. Isso aqui é extraordinário. Porque a gente fica doido quando Moisés abre o mar. Mas você sabia que teve um camarada que com a fé dele, ele operou um milagre muito maior do que o de Moisés abrindo o mar? É Josué. Quem acha que abrir o mar é difícil? Complicado, sim ou não? Quem acha que parar o sistema solar inteiro com a sua fé é difícil? O que é mais fácil? Abrir o mar ou parar o sistema solar inteiro? Parar o sistema solar inteiro, parar o sol. A Bíblia diz que enquanto a batalha terminava, ele levantou a mão e orou, e o sol parou. E ali a Bíblia diz que Deus deu vitória por completo para eles. A fé dele rompeu a barreira. A fé dele rompeu a natureza. Ele pôs lei na natureza. Ele parou o funcionamento da natureza para dar a vitória ao seu povo. Bem, eu e você temos que ter fé. Fazer igual os discípulos. Senhor, aumenta a nossa fé. Amém? Por meio disso. E essa fé também, meus irmãos, ela tem uma outra coisa que nos ajuda a estar no Senhor. É a fé que nos possibilita a passar pelas adversidades.
pelas complicações. Meus irmãos, notícia boa, ela custa chegar. Mas notícia ruim, ela não corre, ela voa. Certo? E quando a gente está passando por uma situação complicada, parece que faz questão do inimigo chegar com a notícia de primeira classe. Pá, dá aquela notícia. Você fica sem saber o que fazer. Às vezes você perde o seu chão. Muitas das vezes você não tem mais aonde estar. Mas a Bíblia garante em Mateus capítulo 7 que o crente, ele é como um homem que fez uma casa sobre a rocha. E quando vem o vento, a casa não cai. Quando vem a chuva, a casa não cai. Quando vem a tempestade, a casa não cai. Ela permanece, porque ele ouve a palavra do Senhor. Amém? Então, a fé te possibilita tudo isso. Uma outra coisa que o cristão ele tem diferente dos demais. Atenção, ele tem uma visão. João Batista, quando ele estava no ministério, eu vou usar a figura dele para descrever. O que aconteceu no dia que Jesus foi ser batizado por ele? Ele já chegou e apontou para Jesus, João capítulo 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se chega para ele e fala, está na hora de me batizar, porque o negócio vai começar a acontecer. João dá uma tirada, mas o Espírito buzina no ouvido dele o quê? Aquele que tu vires descer, o Espírito em forma de pomba, este aí é meu filho. Ele teve uma visão do Senhor. Não só uma visão miraculosa, não só um milagre de Deus, mas ele viu o próprio Deus diante dele. Amém? E eu e você, meus irmãos, muitas das vezes nós não temos como ver o Senhor diante de nós. Mas a Bíblia diz lá no capítulo de João, bem-aventurado aqueles, no capítulo 20, aqueles que não me viram e creram. Amém? Porque João o Batista viu ele de carne e osso, batizou ele com carne e osso, mas eu e você cremos nele pela fé. E ele se manifesta a nós pela fé, pela graça, pela sua presença. As mãos furadas se manifestam sobre nossa vida, através da nossa fé. Amém? Visão de Deus. Agora eu queria que você pensasse o seguinte. Qual é o Deus que João Batista servia? Era um Deus da cabeça dele? Não. Era o Deus que está na palavra santa. João Batista não tinha o Novo Testamento que nem eu e você tem, as explicações do apóstolo Paulo, os evangelhos. Ele só tinha a lei do Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz que ele creu no Senhor. Ele tinha visão de Deus, não só porque Deus apareceu para ele, mas porque ele sabia que Deus estava sustentando ele. É aqui que eu quero entrar. Sabe por quê, meus irmãos? O Senhor quer que nós tenhamos uma visão. Crente, para ele poder ter uma fé que rompe as coisas, para ele poder crescer na fé, ele tem que saber que o Senhor não o abandona. O Senhor não o deixa. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo eleito. Bem, povo eleito. Que é eleito? Escolhido. Por quê? Misericórdia e pela graça do Senhor. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo nos amou no Filho. Precisamos ter uma visão de Deus. O cristão, meu irmão, ele vê Deus em tudo o que ele faz. Sabe por quê? Porque a Bíblia dele, ela é regida pela palavra, ela é regida pelo poder do Senhor. Tudo que nós fazemos está debaixo da mão do Altíssimo. Agora eu quero que você preste atenção. O nosso Deus, ele é assíduo. Ele não precisa nem de mim e nem de você. Mas a palavra diz que ele se importa conosco, nos criou para a sua glória, cuida, guarda até o dia em que Jesus retornar para nos buscar. Que Deus é esse, meu irmão, hein? Não precisa de nós e se importa conosco. A Bíblia vai dizer em Colossenses que tudo ele sustenta pela palavra do seu poder. A sua vida está aqui hoje? Inteira, íntegra. Você está inteiro, íntegro, porque o Senhor se importa conosco. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com a sua situação. Eu costumo usar uma expressão, né, existe um pessoal que diz que Deus criou o mundo e deixou ele, a Deus dará. Mas Deus não deixou, a Deus dará. Deus, ele continua no controle, de perto e de longe. Amém? Deus é soberano. O que é isso, meu irmão? Ele continua no trono.
Independentemente do que aconteça, Deus continua assentado no trono. Jesus continua à direita do Pai. A minha e a sua vida está na mão do Senhor. Meu irmão, não tem nada melhor do que saber que tudo está nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque nós erramos e pecamos, e erramos mesmo, e pecamos de verdade, meus irmãos. Defendemos a Deus de verdade. Mas a soberania e a supremacia de Deus garante que o seu amor não é falho. Garante que a sua graça não é falha. Que a sua presença, ela não é por um momento só. Essa soberania, supremacia nos garante a bênção de Deus. Bem, por quê? Porque Deus, e aqui, meus irmãos, aprofunda. Gostaria que cada um de vocês hoje passasse a querer ser como João Batista, porque tu és maior do que ele. Mesmo que seja o menor no reino de Deus, tu és maior, porque tu tens o Espírito Santo. Tu faz parte da igreja que é corpo de Deus, regido pelo cabeça que é Cristo. Tenha mais amizade com Deus, intimidade com Deus. E é assim que a sua fé rompe forte. É assim que a sua fé cresce. Sabe por quê? Porque uma adversidade, Deus vai te ajudar. Aí você vem no momento de outra prova, Deus vai te ajudar. Aí tem uma bonança, você vai saber aproveitar a bonança. Você não vai ficar vacilando. Por quê? Porque você já passou lá atrás e o Senhor esticou a mão para você. Então, quando vier aquilo que Deus quer para você, você vai saber aproveitar. Vai saber dar valor naquilo que o Senhor... Uma fé que agradece a Deus, que ela é grata ao Senhor pelo que Ele tem feito. A Bíblia vai dizer que o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Estou resumindo uma coisa só, faz tudo. Deus só não pode pecar, só não pode mentir e só não pode nos enganar. Mas de resto, faz tudo. Então isso nos incentiva a pedir do Senhor coisas grandes. E aí onde está? Exercitar a nossa fé, meu irmão. Buscar. Pedir aquilo que você não pediu ainda. Estar diante do Senhor orando por aquilo que não conseguiu ainda. O que é que você tem que pedir para o Senhor? O que é que você precisa pedir para o Senhor? Ainda tem alguma mudança no seu coração que só Deus precisa fazer? Pede para Deus. Fala, Senhor, tira. Senhor, tem situações que elas se repetem como um ciclo na minha vida. Elas vão e elas voltam. Parece que nunca eu consigo elas. Parece que eu estou amarrado em alguma situação. Senhor, quebra isso. Senhor, porque o seu sangue, a Bíblia diz em Hebreus 9:22, que o seu sangue dá remissão de todos os pecados. Todas as maldições são enterradas naquela cruz com ele. Amém? Então eu e você temos que colocar nossa fé para exercitar naquela cruz, naquele madeiro, daquele homem. Nós fazemos isso. A fé nós exercemos em Deus. Uma outra coisa que eu quero dizer para os meus irmãos. Esse Deus, meu irmão, eu já vi amor. Já senti amor. Mas igual o do Senhor, eu nunca vi. Meus irmãos, é como algo que te envolve. Algo que te toma desse mundo. Parece que você já não pertence mais a este lugar. Parece que quando você se envolve com Jesus, se envolve com Cristo, com o Espírito Santo, tu és salvo, tu és regenerado, transformado. Parece que você não pertence mais a este lugar. Você realmente não pertence. A Bíblia diz que você espera do alto a Jerusalém. Amém? Então nós somos alienígenas, né? Como poderíamos dizer. Extraterrestres. Pessoas que não pertencemos a este mundo. Mas tem outra classe. A Bíblia diz que você é um representante. 2 Coríntios 5:20 diz que tu és embaixador de Cristo nesse mundo. O que é um embaixador, meu irmão? Quando você vai lá nos Estados Unidos da América, você vai encontrar a embaixada brasileira, tal cidade. Lá tem pessoas que representam o nosso país. Você representa o reino de Deus nessa terra. Lembra? O menor no reino dos céus é maior que João Batista. Tu representas o Senhor. Lembra do time que tu tem no peito, no brasão. Tens o timbre da casa de Deus. Não, você precisa vestir a armadura do Senhor. E a partir do momento em que você está nesse exército, a Bíblia diz que a vida cristã não é uma brincadeira no parquinho, não é uma ciranda, é uma luta. Todo soldado, ele vai para a luta preparado, municiado, com bastante armas, munição e equipamento. 2 pares de meias, 2 botas, colete, bom fuzil, antigamente um bom escudo
uma espada, que é a palavra de Deus. E o escudo nosso é a fé. E a armadura, capacete da salvação, couraça da justiça. Que justiça que é essa? A justiça de Deus. Quando o inimigo fala algo para você, o que é que você fala? Já levou o pecado na cruz. Já estou salvo pelo sangue de Jesus. O cinturão da verdade, porque a verdade nos liberta. João 8,32. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os pés calçados na preparação. Tu és um representante. Toma a sua armadura e vamos para o combate. Em nome de Jesus. Aleluia. Por último, para nós encerrarmos. E aqui é um desafio para nós, meus irmãos. Um desafio que eu estou colocando ele em prática para mim também. Amém? Porque eu acho que é essencial para a sua vida cristã. Quantos aqui quer um relacionamento diferenciado com o Espírito Santo? Amém? Você levantar cedo e o Espírito Santo soprar no seu ouvido. É nesse nível. Amém? A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo 7, Deus não nos deu espírito de covardia, de moleza, mas de ousadia, de coragem, de força para poder romper. Nós dependemos do Espírito Santo. O Espírito Santo não dá para nós tocar nele, não dá para a gente ver ele, mas a Bíblia diz que ele é como vento, sopra para um lado e para o outro, não sabemos onde vai, mas aonde ele chega, a gente pode sentir a sua presença. Então, precisamos ter esse coração disposto a ser guiado pelo Espírito. Hoje tem muita gente escutando a televisão, muita gente escutando o Facebook, Instagram, WhatsApp e por aí vai. Mas poucos estão querendo gastar tempo para escutar o que Jesus está falando através do Espírito. Amém? E o crente, meu irmão, o cristão que ele se põe a escutar o que Jesus está falando, ele é usado, ele é ousado, ele é transformado. Amém? Não tem vitória. A Bíblia garante que nós temos vitória sim. Temos adversidade? Temos sim. Mas temos vitória também pela graça de Deus. Amém? Eu vou dizer algo para você, meu irmão. E quando eu li a primeira vez aquilo ali, chorei. 2 Timóteo 4,16, Paulo, depois de fazer tudo aquilo que ele fez, ele está preso sozinho. Sabe? E ele escreve a carta para Timóteo e ele diz assim: na minha primeira defesa não apareceu ninguém para me ajudar. Ponto. Mas o Senhor me assisteve na minha defesa e fiquei livre da boca do leão. Amém? Paulo, sozinho, encarei todo mundo e fui vitorioso pelo sangue de Jesus. Então, é assim que Deus quer que o crente. Você não é um coitado que está largado de qualquer jeito. O sangue de Cristo é sobre a sua vida. E a partir desse momento, você é uma nova criatura. Aquele que recebe o Espírito Santo, ele é novo no seu corpo, ele é novo na sua mente, ele é novo no seu espírito. Aquilo que ele fazia de errado, ele deixa de fazer. E aquilo que ele não fazia para agradar a Deus, agora ele vai fazer. Aquilo que ele não fazia, aquilo que ele não conseguia fazer pelas próprias forças, o Espírito vai capacitá-lo. Antes ele não orava, antes ele não ia para a igreja, antes ele não congregava, agora ele faz tudo isso e muito mais. E a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo fará obras maiores do que aquela. Amém? Quantos creem em nome de Jesus? Vamos orar? Amém? Oração de guerra, oração de guerreiros, de vitoriosos. Amém? Em nome de Jesus.